Irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje nós vamos refletir o texto de Mateus 8, do 5 ao 13, que diz o seguinte: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhes um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Esse é um texto que nós encontramos também em Lucas, com mais detalhes. Jesus havia terminado de proferir o Sermão da Montanha. Em seguida, ele curou um leproso e uma grande multidão o está acompanhando. Quando ele está entrando em Cafarnaum, é abordado por um centurião, que é o líder de 100 soldados e certamente está a serviço de Herodes Antipas, que é o governador da Galileia naquela época. O versículo 5 diz que o centurião procurou Jesus, talvez por seus milagres. Jesus manifesta o seu poder sobre a natureza, a doença, a morte e os demônios através dos milagres que executa. O centurião, então, expõe com certa simplicidade a gravidade da situação que ele enfrenta no seu lar, na sua família. Jesus o entende e se oferece, então, para ajudá-lo. A palavra grega para servo, rapaz, menino, escravo, criado, é a mesma. Quanto às dores que o criado estava sentindo, nós podemos imaginar assim, em termos geral, né? Uma pessoa paralítica é portadora de uma artrite, de uma meningite, né? Agora, uma outra coisa que chama a atenção na atitude desse centurião é a sua preocupação com o criado. Né? Por quê? Porque não é uma atitude comum à sociedade da época, que definia com muita clareza como deveria ser o distanciamento entre o senhor e o escravo. Agora, essa é uma situação, uma das raras ocasiões em que Jesus atende a um pagão. Né? Jesus o escuta e depois praticamente se oferece para ajudá-lo. E ele se dispõe então a entrar na casa do pagão, na casa do centurião gentil, o que é uma prática proibida pela lei de Moisés e repudiada veementemente, né, pela a grande maioria dos judeus. O centurião entende isso. Por isso, então, ele diz: olha, eu não sou digno que entres na minha casa. Mas o Senhor pode dar uma ordem. O Senhor pode enviar uma palavra. Por quê? Porque ele entende o poder de Jesus em termos militares. É a experiência dele. Ele imagina que Jesus está subordinado a um poder superior
E as doenças, então, estão subordinadas ao poder de Jesus. Por isso lhes obedecem. O centurião, então, faz essa leitura em termos militares, imaginando que a autoridade de Jesus sobre as doenças ocorre à semelhança da hierarquia militar a qual ele está submetido. Ele imagina que tudo que Jesus precisa fazer é dar uma ordem para que a doença saia do seu servo, curando-o. Ora, isso significa, irmãos e irmãs, que o centurião reconhece que a palavra de Jesus tem autoridade para curar. E Jesus então fica maravilhado, fica admirado com essa declaração de fé do centurião, porque no poder da palavra de Jesus, por quê? Porque até então todas as curas realizadas são realizadas através do toque de Jesus nas pessoas. Então a ideia da cura, apesar da distância, da cura sem a presença física de Jesus, é uma nova experiência, é uma novidade. E esse aspecto da fé do centurião chama a atenção de Jesus, porque parece ser uma fé mais forte, uma fé mais viva. E isso impressiona muito a Jesus. Por isso Jesus diz nos versículos 10 a 12 que será essa fé que irá abrir as portas para que muitos gentios vindos do Oriente e do Ocidente se assente à mesa no reino, na festa que será realizada futuramente no reino de Deus. E esses gentios irão sentar ao lado de Abraão, de Isaque, de Jacó, em substituição a muitos daqueles que se consideram eleitos, filhos e, portanto, possuidores de um local garantido nesse banquete. Claro que para muitos judeus isso não é possível, por quê? Porque eles acreditavam que todos, indistintamente, já têm o seu local garantido nesse banquete. E jamais imaginariam que se sentariam ao lado de um gentio, por quê? Porque quando o banquete acontecesse, de acordo com Isaías, os gentios todos teriam sido destruídos. Mas Jesus dá um novo sentido a esse banquete. O critério de acesso ao banquete no reino é a fé. O que o texto nos mostra, irmãos e irmãs, é, primeiro, que o centurião acreditou na palavra de Jesus como uma palavra libertadora, uma palavra que cura, uma palavra que restaura. Em compensação, apesar de muitos estarem já há algum tempo com Jesus, não haviam feito a relação entre o poder da palavra e a libertação e transformação de vidas. Para muitos, era necessário a presença física de Jesus para que então o milagre acontecesse. Ora, o centurião deixa claro que a fé que cura e transforma dispensa a presença física de Jesus, mas exige confiança e abandono nas mãos de Deus. Porque, em última instância, quem opera o milagre é o poder da palavra de Jesus, o poder da palavra de Deus. Jesus então deixa claro, irmãos e irmãs, que a condição para a cura do criado do centurião
foi a fé do centurião. A fé na palavra de Jesus, mesmo à distância. Eu não sei, irmãos e irmãs, quais são as situações ou os desafios que você tem enfrentado em sua vida pessoal e em sua vida familiar. Mas esse texto deixa claro que o que vai fazer diferença, o que vai fazer de você um vitorioso é a crença na palavra. Não necessariamente na presença física de Jesus. Estar ou não estar na igreja não faz diferença de acordo com esse texto. Pertencer ou não pertencer a determinado grupo que se considera privilegiado não faz diferença para Jesus. O que se sobrepõe a todas as outras práticas é justamente de transformação e de libertação, é a confiança na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a crer no poder dessa palavra, que cura, liberta e transforma as vidas. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e que Deus seja aquele que está à frente, transformando, libertando e realizando os seus sonhos. Amém.